Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui para falar da minha última leitura que me deixou completamente maluco e obcecado por mais histórias assim. Eu tô falando do livro Casas Estranhas do Ukeitsu. Eu tava vendo muita gente falar sobre esse livro, ele tá um pouco no hype no momento. Eu fico um pouco desconfiado quando tá assim no hype, mas lendo a sinopse e um pouco do que as pessoas estavam falando, me interessei e acabei lendo pra crer, né? E não me arrependi nem um pouco. Eu li esse livro aqui em um único dia, de tão louco que eu tava com essa história. Esse livro mistura arquitetura, suspense investigativo com uma pitada de horror psicológico. É como se fosse um Sherlock Holmes, só que no Japão e num contexto muito específico. Vamos falar então do que se trata esse livro. Aqui temos uma história escrita em primeira pessoa de um escritor que está sempre em busca de experiências meio bizarras vividas por outras pessoas, com um pé no sobrenatural, no místico. Um dia, um colega desse escritor, procurando uma nova residência para morar, acaba encontrando, supostamente, a casa perfeita para ele. Só que, enquanto ele estava vendo a planta dessa casa, ele acha um ponto específico bem esquisito. E ele manda essa planta da casa para o nosso escritor dar uma analisada. O escritor, então, dá uma olhada nessa planta e também percebe esse ponto meio esquisito. E tem a sensação de que tem mais alguma coisa de errada por ali. Ele, não sendo um especialista em plantas de casa e nada disso, chama um outro colega, um arquiteto, que a gente conhece como Kurihara, para dar uma analisada mais aprofundada e mais técnica sobre a planta dessa casa. Depois de mandar a planta da casa para o Kurihara, ele retorna a ligação e começa a levantar uma série de pontos esquisitos sobre o projeto da casa. A gente começa a perceber que não é somente um ponto específico da casa que é estranho, mas na verdade tem várias coisas ali que não fazem muito sentido. Ao longo de todo o texto, a gente vai vendo essa planta e vai sendo indicado pra gente os pontos onde os personagens estão discutindo, que eles acham estranho naquela casa. E então, quando você percebe, você está numa história muito maior do que você poderia imaginar inicialmente, com assassinatos e uma família muito complexa, com um legado meio místico e macabro. E nessa maluquice toda, você também participa muito da história, porque você também analisa a planta das casas junto com esse escritor e o arquiteto Kurihara para tentar antever um pouco os próximos passos que eles vão dar nessa investigação. Algumas vezes dá para acertar, mas em outras vezes não tem como. Até porque não dá para adivinhar e concluir toda a investigação somente olhando para a planta das casas. Mas com a adição de novos personagens e também novas hipóteses que o escritor e o Kurihara, o arquiteto, levantam, a gente vai tendo novas perguntas e tentamos achar novas explicações junto com os personagens para a gente conseguir concluir essa investigação. E no final vira uma fofoca monumental, daquelas que quem mora em um condomínio sabe muito bem do que eu tô falando. Você escuta uma história mal contada de um vizinho, busca saber novas informações, começa a tentar botar novas peças no quebra-cabeça, às vezes inventa umas coisas para tentar fazer com que as outras peças façam sentido, e no final, enquanto você não tiver a história toda na sua mesa, você não vai ter nenhuma paz nessa vida. E nesse livro, o autor mantém o mistério literalmente até a última linha do texto. Essa é uma leitura bem direta ao ponto. Não tem nenhuma enrolação e toda a palavra aqui importa para essa história. Se você perder algum detalhe, talvez algumas informações não façam muito sentido. Então tem que prestar atenção. O autor desse livro é um criador de conteúdo aqui no YouTube e as suas histórias muito bizarras de suspense já são bem renomadas no Japão. E agora está chegando aqui no Brasil um pouco mais dessa sua fama. O nome dele, Ukeitsu, é um pseudônimo. E ele grava os vídeos dele sempre com uma máscara branca meio esquisita, o que aumenta ainda mais esse ar de mistério nas histórias dele. E esse livro aqui sintetiza uma dessas histórias sinistras que ele conta. Saiba que se você decidir ler esse livro aqui, tem algumas situações que vão ter cenas bem pesadas que podem conter, por exemplo, mutilações. E em certas ocasiões cai um pouco para o lado sobrenatural. Mas eu te garanto, é completamente viciante essa leitura. Além desse livro, o autor também tem um outro livro já publicado aqui no Brasil chamado Imagens Estranhas, que se utiliza de desenhos para conduzir uma investigação.
E também já está programado um segundo volume de Casas Estranhas para ser lançado aqui no Brasil ainda nesse ano de 2025. E não vai ter jeito, né? Eu vou ter que comprar. Casas Estranhas foi uma leitura muito maneira, completamente viciante e bem acima do que eu estava esperando, para falar a verdade. Eu acho que é porque foi bem diferente dos livros de suspense que eu já estava habituado a ler. Para mim, valeu demais a pena. E é isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Também não esquece de comentar aí embaixo se você já escutou falar desse livro ou se você já leu esse livro. Vamos conversar um pouco mais nos comentários. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu!